Unifax, disciplina Físicas, Ondas e Calor, docente Danilo Sandi, discentes Átila Almeida, Ítala Ferreira, Jaqueline Ornelas, Matheus Oliveira, Keila Cardoso e Steve. Ondas sonoras. Diariamente somos expostos a diversas fontes sonoras, que podem nos afetar de maneira positiva ou negativa. Sons da chuva ou de músicas calmas trazem-nos alívio e sensação de descanso. Já o som de ambientes com muita conversa ou do tráfego intenso de veículos gera em nós desconforto e estresse. As ondas sonoras desempenham um papel muito importante no nosso cotidiano e possuem características que podem nos auxiliar constantemente. Definição básica. Ondas sonoras são ondas longitudinais. Por serem mecânicas, são propagadas através de pequenas oscilações das partículas que o constituem. Na maioria dos casos, o meio de propagação é o ar e não existe a propagação no vácuo. Para o ouvido humano, sua frequência está compreendida entre 20 e 20 mil Hz. Velocidade do som. As ondas se caracterizam por ser um transporte de energia, associado a uma oscilação da matéria. A energia se propaga através da interação de elementos de volume adjacentes. Cada material se caracteriza por um arranjo específico da matéria. A interação entre os elementos de volume adjacentes se dá de um modo peculiar para cada material que consideremos. Por isso, a onda sonora se propaga com uma velocidade diferente para cada meio. Em particular, sua velocidade no ar, a 200 graus, é de 343 metros por segundo. A velocidade de qualquer onda mecânica depende tanto das propriedades inerciais do meio quanto das suas propriedades elásticas, de acordo com o que foi visto para a corda. Quando uma onda sonora se propaga através do ar, a propriedade que determina o quanto um elemento de um meio modifica seu volume, quanto a pressão sobre ele varia, é o módulo de elasticidade volumétrica. A unidade B também é Pascal. O sinal negativo foi incluído, de modo que B seja sempre positivo. Velocidade do som, onde B, beta, é a elasticidade volumétrica e ρ é a densidade do meio. Esta equação pode ser deduzida aplicando as leis de Newton. Considere um único pulso de compressão de ar se propagando da direita para a esquerda num tubo longo cheio de ar. O sistema de referência da figura abaixo é escolhido de modo que o pulso permaneça em repouso e o ar se mova da esquerda para a direita. Em A, um elemento de ar de largura Δx se move em direção ao pulso com velocidade v. Em B, a face dianteira do elemento penetra no pulso. São mostradas as forças atuantes nas faces dianteira e traseira devido à pressão do ar. Seja ρ a pressão do ar não perturbado e ρ mais Δρ a pressão no interior do pulso, onde Δρ é positivo devido à compressão. Enquanto o elemento de ar penetra o pulso, ele sofre uma redução em sua velocidade, dado por V mais ΔV, onde ΔV é negativo. O intervalo de tempo para que isso aconteça é ΔT é igual a Δx sobre V. Aplicando a segunda lei de Newton, neste intervalo de tempo, encontramos a força resultante. O sinal negativo indica que a força no elemento de ar é para a esquerda. O volume do elemento é A Δx, e assim podemos escrever sua massa como. Usando ΔT é igual a Δx sobre V, podemos reescrever a equação acima como Δm é igual a ρA V ΔT. A aceleração média do elemento durante o intervalo ΔT é A é igual a variação de V sobre a variação de T. De acordo com a segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração, e as equações acima, podemos escrever força é igual a massa vezes aceleração. Menos Δρ sobre A é igual a ρAV vezes ΔT, tudo isso vezes a variação de V sobre a variação de T. Chegamos à equação ρV ao quadrado é igual a menos Δρ sobre ΔV sobre V. O ar que ocupa o volume V fora do pulso sofre uma redução de volume ΔV quando penetra no pulso, logo ΔV sobre V. Substituindo na equação anterior, temos ρV ao quadrado é igual a menos Δρ sobre ΔV sobre V, que é igual a beta. Assim, resolvendo para V, temos V é igual a raiz quadrada de beta sobre ρ. Ondas sonoras progressivas.
A figura abaixo mostra uma onda sonora se propagando com velocidade v através de um tubo longo cheio de ar, produzindo um padrão periódico de expansão e compressão do ar. Uma vista expandida horizontalmente de uma pequena porção do tubo, observa-se um elemento de ar de espessura ΔX, que oscila para a esquerda e para a direita em movimento harmônico simples, em torno de uma posição de equilíbrio. Os deslocamentos do elemento de ar pode ser descrito pela função abaixo. Quando uma corda se move, a pressão do ar em qualquer posição de x varia senoloidalmente, como vemos nessa expressão aqui. A amplitude da pressão Δρ está relacionada com a amplitude de deslocamento Sm, dado por essa fórmula. Na figura abaixo, pode-se notar que o deslocamento e a variação de pressão está defasada em π sobre 2 radiano, ou seja, 90 graus. Assim, por exemplo, a variação de pressão ΔP será nula quando houver um máximo de deslocamento, como mostrado nos dois gráficos abaixo. Exemplos de ondas sonoras. As ondas sísmicas. As ondas sísmicas se propagam com velocidade e características definidas por propriedades do meio por onde passam. Elas se classificam como ondas internas quando se propagam pelo interior da Terra, ondas de corpo, e como ondas de superfície quando se propagam próximo à superfície terrestre. Tipos de ondas sísmicas. Onda P, ou primária, longitudinal ou compressional dilatacional. A onda sonora é um exemplo de onda P. É mais rápida e consegue se propagar em todos os meios. As vibrações de partículas são paralelas à direção de propagação da onda e corresponde a sucessivas compressões e dilatações do meio por onde passam, como mostra a ilustração abaixo, a direção do movimento e a direção do deslocamento da onda. Onda S, secundária, transversal ou cisalhante. Não consegue se propagar no meio líquido, pastoso. As vibrações de partículas seguem movimentos cisalhantes que são perpendiculares à direção de propagação da onda. Veja a figura abaixo. Direção de deslocamento da onda e direção do movimento da partícula. Onda LOB. A direção de vibração ocorre no plano horizontal, que é perpendicular à direção de propagação da onda. Segue exemplo abaixo. Direção de deslocamento da onda. Uma menina está sentada próximo à janela de um trem que está se movendo com velocidade de 10 metros por segundo para o leste. O tio da menina está de pé, próximo aos trilhos e vê o trem se afastar. O apito da locomotiva emite um som com frequência de 500 Hz. O ar está parado. Velocidade do trem 10 metros por segundo, a velocidade do meio 343 metros por segundo, a frequência 500 Hz. Pela fórmula, F' é igual a F V mais VO sobre V menos VF. Que frequência o tio ouve? Como o tio ouve, o observador está parado e à frente. O trem está movimentando, temos que F é igual a V sobre V mais VT, ou seja, F é igual a 485,71 Hz. Que frequência a menina ouve? A menina, observador, se move na direção do apito, fonte que se move afastando-se da menina, e como ambos estão ligados à locomotiva, eles movimentam-se com a mesma velocidade. Desse modo, temos que, como VO é igual a VF, temos que F' é igual a V mais VO sobre V mais VF, que é igual a 500 Hz. C. Um vento começa a soprar, vindo do leste, a 10 metros por segundo. Que frequência o tio ouve agora? O ar é referencial privilegiado. Em relação à atmosfera, o tio viaja para o leste, com a velocidade VO inicial igual a 10 metros por segundo, e o trem viaja para o leste com velocidade final de 10 metros mais 10 metros, que é igual a 20 metros. Desse modo, temos 343 mais 10 sobre 343 mais 20. Isso dá 486,11 Hz. D. Que frequência a menina ouve agora? Apesar da menina e o apito terem modificado as suas velocidades, elas continuam sendo iguais entre si. Logo, teremos o mesmo resultado anterior, V mais VO sobre V mais VF, que isso dá 500 Hz. Uma fonte F gera ondas na superfície de um lago, como mostrado na figura a seguir. A velocidade das ondas é de 5,5 metros por segundo,
e a distância de crista a crista é 2,3 metros. Você está em um pequeno bote, se dirigindo diretamente para F com velocidade constante de 3,3 metros por segundo em relação à costa. Qual a frequência das ondas que você observa? Como F é V sobre lambda igual a 2,17. F' é igual a V mais VO sobre lambda. Isso dá que V mais VO sobre V. 1,66 vezes 2,17 Hz resulta em 3,6 Hz.